Enquanto o governo brasileiro bate a cabeça para conseguir consertar as bobagens ditas que geraram crise diplomática e impactaram da forma com que estamos lidando com a pandemia, a CUT e centrais sindicais conseguem apoio do movimento sindical da China na luta contra a Covid-19. Sobre isso e outras coisas falaremos a partir de agora com Wagner Freitas, vice-presidente da CUT, a quem eu dou meu bom dia. Como vai, Wagner? Bom dia para todos os ouvintes, bom dia para a minha cidade, para São Paulo, para todos os trabalhadores e trabalhadoras, para a cidade tão importante no mundo. Isso aí. Wagner, para a gente começar, depois eu vou querer também falar da pactuação com a Venezuela e também do Fórum Social Mundial, mas eu acho que para começar, gostaria de saber mais detalhes da reunião da última quinta com a principal federação sindical chinesa, para conseguirmos o envio de insumos para o Brasil, travado por toda a crise diplomática provocada por Bolsonaro, seus filhos e o próprio chanceler, o próprio ministro das Relações Exteriores. O que foi falado nessa reunião e o que foi acordado? Solidariedade de classe, né? Independentemente do Bolsonaro, de toda a corja que envolve ele, Brasil e China sempre tiveram relações de classe entre os seus sindicatos, as centrais sindicais, são economias fortes, compõem o BRICS, que é um bloco econômico, político, social forte. E nós nos utilizamos dessa relação, da importância que a CUT tem no movimento sindical internacional, e fomos direto à Federação Chinesa tentar uma intermediação para que viessem insumos, vacinas ao Brasil, numa relação direta do movimento sindical brasileiro com o movimento sindical chinês, que fosse levado ao governo chinês as nossas desculpas pelas enormes ofensas feitas pelos Bolsonaros ao povo chinês e ao governo chinês, e tentar viabilizar alguma forma de que eles cedam os insumos e as vacinas. Nós nos assumimos pela logística, sem o Pazuello, né, de trazê-la ao Brasil através da solidariedade da classe dos trabalhadores aqui, de postura e busca de ajuda com as empresas chinesas que atuam aqui no Brasil, que, enfim, pudesse trazer a vacina, a disponibilidade do SUS para ajudar milhões, imunizar milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, inclusive para melhorar a qualidade da economia e a ação econômica, inclusive das empresas chinesas em São Paulo, no Brasil. Wagner, sobre solidariedade, eu tive a oportunidade de conversar brevemente com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, o Jorge Arreaza, e ele falou exatamente isso, sobre a questão que o debate agora e a necessidade é salvar vidas e a solidariedade, apesar de todas as sinalizações e movimentos que o governo Bolsonaro faz contra a Venezuela, né? Como que você analisa essa ajuda enviada por eles, pelos nossos irmãos, né, os nossos hermanos, e como que a mobilização sindical, CUT, enfim, participaram dessa mobilização? A Venezuela tem a possibilidade de produzir o oxigênio que o Amazonas precisa. Para isso nós temos que fazer algumas coisas concretas. As usinas venezuelanas na fronteira com o Brasil, desativadas ou pouco utilizadas pelo embargo internacional americano aos produtos venezuelanos. O que nós queremos fazer é garantir 80 mil metros cúbicos de oxigênio por dia, feito na usina Venezuela para Manaus, mas que nós consigamos repassar para essa indústria Venezuela insumos necessários para que ela não deixe de funcionar, fundamentalmente peças de reposições, maquinários, né? E aí que nós poderíamos ter a produção da usina continuando, e dentre essa produção, 80 mil metros cúbicos diários iriam para abastecer os pulmões combalidos de Manaus e do Amazonas por conta da falta de solidariedade e do genocídio do Bolsonaro. É isso. Numa relação direta também da CUT com a seção e das outras centrais, direto com os movimentos sindicais venezuelanos e direto com o governo venezuelano. Não se esquecer que Maduro é um condutor de caminhão, é um trabalhador,
né, e que nós temos facilidade de ter de conversa com ele, diferentemente do que tem o governo brasileiro. Em vez desse momento agora, trabalhar a paz, a fraternidade, a solidariedade, vai fazer uma guerra ideológica contra o povo venezuelano, prejudicando diretamente os pulmões da população manauara e do Amazonas como um todo. E sobre o governo, queria a sua avaliação sobre as mobilizações pedindo o impeachment. Você avalia como positivo um início de uma mobilização que pode ganhar terreno, já que houve uma extensa cobertura da mídia de uma forma geral? Como que você avalia as mobilizações do último sábado? Eu espero que o Rodrigo Maia desengavete. Há centenas de pedidos de impeachment de todos os partidos políticos, das entidades sociais. O impeachment, eu também entendo que ele seja um instrumento muito grave para ser utilizado no Brasil. E também entendo que ele não deva ser utilizado de maneira corriqueira. Agora, neste momento, onde a saúde pública brasileira é colocada em risco, agora, nesse momento, onde o principal mandatário do Brasil tem uma posição genocida em relação às vidas, não cuida das vidas e não se preocupa com elas, que claramente ele utiliza a pandemia para poder vender ou divulgar uma medicação que a comunidade científica internacional diz que não tem eficácia no tratamento do coronavírus, que claramente ele insulta as nossas inteligências, propondo aglomerações sem a utilização de máscaras, ridicularizando as propostas, inclusive da Anvisa, inclusive do Ministério, que ele deveria chefiar, falando do isolamento social, da proteção com máscara, com álcool gel, que ele continua tratando como gripezinha. Isso significa um cidadão, com a presidência da República, que põe em risco milhões de vidas. Então, isso não é papel de um mandatário, isso não é papel de um presidente. Isso é, sim, rasgar a Constituição. Ele diz que no juramento constitucional ia proteger a vida das pessoas. Ele não está protegendo a vida das pessoas, ele está propondo o genocídio no Brasil de uma maneira incompetente. Então, nós temos agora o final do mandato do Rodrigo Maia, a semana que vem a disputa e a eleição da nova mesa. Eu espero que o Rodrigo Maia, ou quem seja eleito, tenha coragem e cumpra o seu papel para com a sociedade brasileira de pautar a discussão do impeachment, abrir o processo do impeachment, não é decretar o impeachment, é abrir a possibilidade da sociedade se organizar e manifestar-se pelo impeachment ou contra o impeachment. Porque o Brasil não aguenta mais esse genocídio da família Bolsonaro no Brasil. E para a gente concluir, Wagner, bom, o Fórum Social Mundial começando hoje, online, por causa da pandemia. Na verdade, as mobilizações já começaram há alguns dias, mas a programação começando hoje. O que as centrais sindicais, o que o sindicalismo vai levar de pauta para o debate do Fórum Social Mundial que você gostaria de destacar? Direito à vida, sem dúvida nenhuma, a necessidade de vacina já universal para todo mundo, sem furar fila, sem ser foco de disputa da iniciativa privada, dos laboratórios no mundo inteiro. A necessidade de uma retomada econômica com auxílio emergencial, com uma renda básica para todos os trabalhadores do mundo. A rediscussão sobre o mundo do trabalho, a precarização no mundo do trabalho, como se foi vendido como algo extremamente salutar e que transformaria o mundo do trabalho em algo moderno e bom para todos. Pelo contrário, você vê uma crise social causada pela pandemia. Mas antes disso é pela desestruturação do mundo do trabalho, por empregos sem garantias, por empregos sem carteira assinada. A discussão da solidariedade, de cuidar do meio ambiente, de transformar esse cuidado do meio ambiente com a alternativa econômica
favorável aos trabalhadores, desenvolvimento sustentável, sem dúvida nenhuma, contra o negacionismo, por uma sociedade que o Estado garanta a participação de todos e de todas e não seja um Estado voltado para o interesse de uma minoria de capitalistas internacionais que lamentavelmente transformam o mundo num quintal perverso para suas brincadeiras e não sendo um campo fértil para a vida de todos os trabalhadores e as trabalhadoras. O debate da violência contra a mulher, o debate da exclusão dos povos indígenas, do povo negro. Enfim, o nosso lema ainda é que um outro mundo é possível e a pandemia espero que venha para deixar claro para todos que nós já chegamos a um esgotamento de modelo e que para a sociedade poder continuar evoluindo tem que ser num novo mundo onde a solidariedade e o trabalho suplante a ganância e o capitalismo. Que assim seja. Wagner Freitas, vice-presidente da CUT, muito obrigado pela participação, Wagner. Um bom dia, até a próxima oportunidade. Bom dia a todos e a todas e obrigado pela oportunidade. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.